Boa tarde, muito obrigado pela presença de todas e todos, todes. Meu trabalho, né, ele, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é o resultado da dissertação que eu apresentei no início desse ano. Ele foi orientado pela professora Natasha Rena, que é do grupo disciplinar lá da Escola de Arquitetura da UFMG, né. E aí o meu trabalho, deixa eu passar, opa, foi demais. Então, eu queria começar o trabalho, né, falando um pouco dessa região, de como que essa região, como eu enxergo essa região e como eu entro nesse trabalho, né. Eu vou começar com essa parte do livro da Maria Carolina de Jesus, né, que é o Quarto Despejo. Ela escreveu, acho que em 60, quer dizer, que foi lançado em 68, eu acho. Os vizinhos de alvenaria, olhos favelados com repugnância. Percebo seus olhares de ódio porque eles não querem a favela aqui. Que a favela deturpou o bairro, que tem nojo da pobreza. Esquecem eles que na morte todos ficam pobres. E eu entro muito nesse trabalho a partir, né, dessa metodologia que foi desenvolvida no grupo disciplinar, que é o método cartográfico. E o método cartográfico pressupõe muito a experiência, né, a vivência também, né, do pesquisador no território, no objeto pesquisado, e aí tem essa pesquisa de intervenção, né, que aí o Passos e Barros, né, que são dois autores que navegaram muito pelas teorias do Deleuze e do Guattari, principalmente a partir de Mil Platôs, do volume 1, que onde, né, o Deleuze e o Guattari defendem a questão da cartografia como uma forma de construção do conhecimento, né, mas talvez uma filosofia de como construir o conhecimento. E a cartografia no sentido de você mapear, né, aquele objeto que está sendo pesquisado. É uma das formas, né, de você mapear. E aí tem a experiência, e aí parte da experiência que traça, né, que acompanha os efeitos, né, sobre o objeto, o pesquisador e a produção do conhecimento do próprio percurso da investigação, né. Então, eu meio que entro nessa investigação a partir da minha vivência, que foi deparar com a destruição do campo da curva do Lacet em 2008, né, indo para a universidade, e não entender muito bem o que estava acontecendo naquele território, apesar de estar numa faculdade de arquitetura, né, e urbanismo. E então esse é o primeiro momento, né, que talvez que o Benjamin vai falar de despertar, né, que tem um relâmpago, um ensejo de como que uma questão surge, né, de uma pergunta, né, por que isso aconteceu? E aí, dentro dessa perspectiva do Deleuze-Guattari, do Rhizome e Platôs, tem essa marcação que eles chamam de conjunção I, que a conjunção I é no seguinte processo de construção do conhecimento, as coisas são várias coisas, então é isso, e é mais isso, e é mais isso. E aí, por isso que eles vão evocar essa imagem do rizoma, né, se a gente for lá para a botânica, rizoma a gente não é igual a raiz axial, né, que a gente vê o início e o fim. Então, eles vão para o rizoma, que o rizoma é isso, você não sabe por onde talvez começa aquela questão, ou você não entende por onde entrou naquela questão, e aí você vai entrando, talvez a partir de um ponto, e aquilo vai se ramificando até determinado ponto, que vão aparecendo diversas questões, diversos platôs, que aí eles vão considerar isso como platôs, camadas, né? Como se fossem camadas que vão se agregando e vai formando essa conjunção e. E alinhado a isso, né, dentro do método cartográfico, que é composto desse conceito do Rhizome Platô, tem também a questão da torre de do Latour, né,
A Torre de Latour também é uma investigação sobre o processo de construção do conhecimento. Então, o ator-rede vai, por exemplo, buscar mapear também, e aí se linka com a cartografia que o Deleuze-Guattari propõe, nesse sentido de mapear também os atores, as narrativas, os eventos, e o Latour ele vai considerar os atores não humanos também como atores, porque eles modificam, eles intervêm, eles geram ações. Então, os atores não humanos também se tornam protagonistas nesse processo de construção do conhecimento. E aí, uma das primeiras formas de como eu enxerguei essa questão do rizoma foi esse croquis, fazendo um desenho das diversas questões que atravessam aquele território, né? E aí eu fui buscando informações, e aí a gente vai navegando, né, nesse território que é composto de um bairro como Dom Bosco, que surge principalmente devido ao êxodo rural com o fim da escravidão, com essa questão de Juiz de Fora ser um centro de comércio de escravos no século XIX. Então, todas essas questões vão atravessando para a gente entender essas camadas, que é o que levou a ter um campo de futebol ali, né? E aí chega um momento que o negócio fica meio, né, você tem que fazer os recortes para poder conseguir trabalhar mesmo. E aí, como que essa metodologia se traduz, né? Como que o disciplinar traduz em termos de método, porque o Deleuze-Guattari não propõe um método, né? Tipo uma filosofia da construção do conhecimento. Então, não tem esse objetivo de método, mas aí trazendo para essa realidade do grupo de pesquisa, tem esse esforço de construir um método a partir desses conceitos, né, tanto do Latour como do Deleuze-Guattari, e aí a gente elaborou, né, essa linha do tempo, que vai ter vários recortes sobre esse processo, abordando a questão da região da curva do Lacer. E aí, só para vocês terem uma ideia, que a gente vai apresentando esse desenho que está aqui, tem a questão da torrede, né, que é os atores humanos, que vão aparecer, que no caso tem os atores humanos, por exemplo, a prefeitura, os atores não humanos, o shopping, a narrativa desse evento, que é o lançamento do shopping, que é o desenvolvimento, e aqui o evento sendo marcado. E aí tem também a questão transescalar, né, de como que isso acontece na escala local, de como que aquela intervenção na escala local se concretiza, né, pela participação de empresas nacionais e também até por participação de empresas globais, né. No caso do shopping, a gente tem a participação da EPCA, que é espanhola, que é uma consultora espanhola, e a Rotif, que é a alemã. Então, tem todos esses atravessamentos e essas camadas que também vão se aliar a outras camadas que são camadas, vamos dizer assim, né, de conceitos, né, tipo grandes projetos urbanos, questão da financiarização, questão das jornadas de junho de 2013. E aí isso é uma forma da gente sistematizar e tentar criar construir esse conhecimento, né, sobre esse território e investigar. E aí, falar um pouquinho desse lugar, que é o bairro Dom Bosco, né, como eu já disse, o bairro Dom Bosco, ele surge como um loteamento popular em 1927, e ele é um bairro junto com São Benedito, que alguns autores vão pontuar que são bairros que receberam a população, né, recém-liberta, que vai buscar na cidade novas condições de trabalho, melhores condições de vida, enfim. E nessa época que o Dom Bosco começa, né, esse processo de urbanização nessa região, a gente percebe claramente aqui nesse mapa, no rosinha aqui, que o Dom Bosco ele está na periferia do desenvolvimento da cidade na década de 30, né, a região central aqui em amarelo, e ainda a estrada que conecta Juiz de Fora
né, ao interior de Minas e ao Rio de Janeiro é a União Indústria, né? Então, o Dom Bosco ainda está na periferia, né, do desenvolvimento da cidade. E aí, com o passar do tempo, né, tem relatos que já existia campinho de futebol, e aí o campinho de futebol na década de 80, ele é colocado na região da rotatória da Curva do Lacer, que foi construída como um acesso à universidade na década de 60. E aí, como que a gente entra nessa história, né? Que é todo esse processo de transferência do campo de futebol da Curva do Lacer, né? Como eu entrei, na verdade, né? A partir daquele relato que eu falei. E aí começou toda uma investigação de como que isso ocorreu, e aí a gente vai para essa né, percepção desse estado capital, né, através desses grandes projetos urbanos, né, que aí chega um shopping, vai chegando diversos outros empreendimentos, e até nesse momento eu ainda não tinha essa percepção, e eu acho que a pesquisa que vai trazendo essa percepção do que é aquele território, né, de como aquele território foi sendo construído, né. Então, agora a gente voltando para uma escala mais macro, é entender que essa questão dessa relação entre Estado e capital são novas práticas de urbanização capitalista, né, que principalmente a partir da crise de 70, né, que o Lefebvre, o Antônio Negri também vão pontuar isso, né, onde o processo de urbanização ele vai se tornar um processo também de acumulação de capital. Não que antes não era, mas agora o urbano ele também vai gerar novos processos de acumulação, né, de financiarização. Então, construir vai ser uma outra fonte de processo de acumulação. E aí, como que isso vai, né, essa remodelação do mundo, né, passando de um estado de bem-estar social, de uma guerra fria, para um estado mais neoliberal, onde que o Estado ele se torna um agente, né, com esse discurso de geração de desenvolvimento, de apoio aos empreendedores, né, de apoio também a essas iniciativas privadas, que não necessariamente vão beneficiar aquele local. E como que isso vai chegar em Juiz de Fora, né? Em Juiz de Fora, para a gente ter uma ideia, paralelo ao plano diretor de desenvolvimento urbano, a gente teve um plano estratégico de desenvolvimento, muito calcado no plano estratégico de Barcelona. Então, teve uma onda de um técnico de Barcelona que veio ao Brasil, e Juiz de Fora meio que entra nessa onda, e paralelo ao plano diretor, tem essa disputa com o plano estratégico, né? Que, na verdade, virou uma disputa porque são outras características, cada plano tem suas características, e o plano estratégico está muito mais alinhado com essa ótica de Estado capital. Em 2001, surge também no cenário nacional o Estatuto da Cidade, né, que vai regular e propor diversos instrumentos, como no caso a operação urbana, que é o caso que a gente vai ver aqui nessa região, que tem várias operações urbanas, né. E é saber que no estado capital, esses grandes projetos urbanos, como a Hans vem pontuando, não se realizam sem uma grande intervenção pública, né. E também é isso, né, por que talvez tem esse processo de iniciar, de transferência do campo, né, porque tem essa coisa de você criar, que a Beatriz Coelho vai pontuar bem, criar uma paisagem física e social da centralidade urbana no contexto da globalização, né, que é o que shoppings, edifícios comerciais, torres de serviços, enfim, todos ancorados em outro sentido do que aquele território era antes. E a imagem, talvez, dessa outra cidade que vai estar ancorado nos desejos de consumo dessas elites.
E aí a gente vai para volta, né, para esse mapa de Juiz de Fora, para entender Juiz de Fora agora, olha para Juiz de Fora agora, né, e lembra do mapa do Dom Bosco, e a gente vê que é isso, o Dom Bosco, na verdade, e a curva do Lacer é uma centralidade do vetor de urbanização sudoeste, né? Então, é aquele bairro que a princípio era periférico, agora ele se torna central nas dinâmicas de produção, né, desenvolvimento urbano de Juiz de Fora. Isso também é alinhado com a própria expansão, né, com a construção da BR-040, em 19, final da década de 70, e inauguração início de 80, a própria construção da UFJF, e, por exemplo, a duplicação da Deusdete Salgada, que é uma das diretrizes do plano estratégico, né? Então, antes de ter a construção do shopping, tem essa duplicação da Deusdete Salgado, né, porque o shopping Independência é um shopping de escala, vamos dizer assim, tem uma escala metropolitana, até pelo seu tipo de acesso muito pautado né, no automóvel, mas inserido dentro de uma malha urbana, vamos dizer assim, em consolidação, mas uma consolidação, né, não tão recente, né? Já estava sendo consolidado, então insere um shopping que tem outra escala nesse território, né? E aí a gente olhar esses grandes projetos urbanos que vão surgindo nessa região e todo esse movimento do Estado, né? O Estado vai realizando investimentos nesse vetor, tanto o Estado no sentido do governo estadual, no âmbito do governo municipal, e no caso da BR-040, da FJF, são investimentos do governo federal, desse vetor, a gente vai vendo como que depois, a partir de 2002, já começa a aparecer diversas operações urbanas nessa região. A primeira delas é a da ladeira Alexandre Leonel, que é a construção de um hipermercado. Depois, em seguida, tem a aprovação da operação urbana do edifício de clínicas médicas Monte Sinai. E, por fim, em 2007, tem a aprovação da operação urbana do Independência Shopping. Então, é uma região que vai ter, né, 3 operações urbanas, né, no início, na primeira década dos anos 2000, e bem dentro dessa lógica, vamos dizer assim, neoliberal, desse tipo de urbanismo que negocia caso a caso, né, o empreendedor precisa fazer um empreendimento desse tamanho, então a gente vai adequar as leis, os parâmetros urbanísticos ao que o empreendedor necessita. E aí é o que difere, por exemplo, talvez esse projeto de cidade, que é um projeto de cidade que você vai reivindicar uma cidade, né, que esses grandes projetos de alguma coisa sirvam à coletividade. Enfim, então é esse o cenário que a gente tem, né, dessa região. E aí a gente vai entrar agora para entender mais como que se dá, por exemplo, né, que é no caso, que eu acho que é mais, que vai interferir na transferência do campo de futebol da curva do Lacer, né, para a gente mostrar essa acentuação entre o Estado e o capital, que é a operação urbana do Independência Shopping, né. Eu acho que é interessante, assim, né, como que, imageticamente, a própria obra arquitetônica, ela denota o que ela é, né, no sentido, assim, esse tipo de forma, depois a gente pode até debater, mas, assim, ao meu ver, claramente é uma nave, tem esse imaginário de uma nave, né, de uma coisa que vai se pousar sobre um território, né, sobre um lugar. Embora que essa versão desse projeto não foi executada dessa forma que está aí. Então, no lançamento da Operação Urbana Independência Shopping, a gente vê esse estreitamento nessa foto, né? Tem o prefeito, tem o presidente da ECISA, que é o presidente da ECISA, essa ECISA é o mesmo ramo, né? O mesmo braço, a mesma empresa que construiu, por exemplo, na ditadura militar, a BR-040,
que depois ela vai se especializar na construção de shopping, ela constrói shopping lá em Brasília. Então, a gente vê como que as empresas, né, que acumularam capital nessa época da ditadura, chegam ao ano de 2005 lançando um shopping em Juiz de Fora, em outros lugares. E do outro lado, a gente vê também, do lado do prefeito aqui, o empreendedor local, né, quem entrou com terreno, que é o representante da UIM, que é uma empresa de terraplanagem que, enfim, tem atividades na África, eu acho que na Austrália também, e atividades no Brasil. E aí a gente volta para a linha do tempo, né, para a gente entender como que esses atores estão todos ali alinhados com a mesma narrativa de desenvolvimento para o lançamento desse shopping, e como que isso se ancora nacionalmente e globalmente, né? Como eu já tinha dito, dessas empresas, a FCA, Rotif, que vão dar credibilidade para os investidores, construir um shopping dessa escala no meio de uma cidade como Juiz de Fora, com as características de ser uma cidade que tem um comércio de rua, né, ainda muito forte, né, muito característico, e mesmo os shoppings que foram construídos depois mantém essa característica, né, e o shopping Independência vai trazer esse shopping alinhado mais com esse padrão de shoppings que a gente vê em outras regiões metropolitanas do Brasil. E aí, eu fiz esse recorte, né, para a gente também entender que o shopping é lançado em 2005, com esse projeto, né, já todo idealizado, mas a operação urbana só em 2007, né, ou seja, na época que o shopping é lançado, não necessariamente ele era viável dentro dos parâmetros urbanísticos vigentes, e para isso é necessária uma operação urbana e a construção de uma lei para adequar, né, as leis ao projeto, e não o projeto à lei, né, o empreendimento à lei. E aí eu peguei para entender a diferença entre a lei 6910, que regula o uso e ocupação do solo em Juiz de Fora, com a lei 11.404, que é a lei que permitiu a operação urbana, a gente vê uma diferença, que já é naquele terreno, que é um terreno muito grande para um shopping, tem quase 35 mil metros quadrados de área. Na lei de uso e ocupação é 100%. Na lei de ocupação é 80%. Mas a diferença é que, se na lei é até 12 metros, na lei de uso e ocupação 6910, na lei da operação é até 26 metros, né? Ou seja, tem quase, o dobro de altura permitido construir, embora reduza para 80%, a gente vai ver na tabela abaixo que não necessariamente, em termos de área total construída parcial, se mantém, né? Aqui esse número de pavimentos máximos é porque aqui é 4, com 3 metros, e aqui a lei descreve 5 pavimentos com um pé direito de 5,20, né, que na verdade, no final das contas, dá 26 metros, que é a altura que o projeto foi idealizado. Então, a gente vê uma articulação entre estados, oligarquias locais e agentes globais, e que vão promover ações de reestruturação do território, estabelecendo dessa forma novas estratégias de acumulação. A gente vê também nessa operação urbana que não há um estudo de impacto de vizinhança, não há participação, porque é um empreendimento que gera grandes impactos. As contrapartidas que a lei oferece só beneficiam o acesso viário ao empreendimento, né? E essa regulação toda favorece os empreendedores locais, né? E tem essa coisa da operação urbana, como característica desse urbanismo neoliberal, dessa negociação da cidade caso a caso, que no final a gente percebe que beneficia, né, a esse tipo de mudanças que não são dialogadas com o entorno.
E para viabilizar a construção dessa imagem dessa outra cidade, era necessário a remoção daquele campo de futebol. E aí a gente volta um pouco na linha do tempo, e a gente vai para 2002, quando tem o anúncio do Independência Shopping. Paralelo ao anúncio do Independência Shopping nos anos 2002, tem o anúncio que uma praça vai ser construída naquele lugar do campinho de futebol, e é um discurso que, por exemplo, a Associação de Moradores de Cascatinha compra, né? Prefere uma praça do que um campo de futebol. E os empreendedores até sugerem que vão corroborar na construção da praça através de uma PPP, uma parceria público-privada, já nessa época, em 2002, já tensionando para ter essa mudança da transferência do campo, né, que não vai ser também assim, né, as comunidades do Dom Bosco, também as pessoas que tinham alguma relação com o futebol amador vão reivindicar que aquilo não ocorra, né, essa transferência do campo. Enfim, em 16 de outubro de 2006, antes da concretização da operação urbana, é criada a lei de transferência do campo, com esse motivo que vai ser construída uma praça no local. E isso tem, lógico, né, a comunidade faz um abaixo-assinado, faz manifestação, mas a lei é sancionada. E aí a gente vai, né, para a gente entender que também, né, e aí que eu acho que é interessante da cartografia, que aí a gente vai pesquisando, né, nas atas de audiência pública, nos jornais, através também de conversa com alguns moradores, e a gente vai percebendo que existe, né, tem essas lutas para que aquele campo não fosse transferido, né? Aí tem uma audiência pública e que a gente vai ver várias narrativas a favor da transferência para o campo, contra a transferência do campo, que aí eles vão colocar esse campo do Lacer lá no bairro Aeroporto. E, enfim, e a prefeitura, alinhada com a Câmara, querem uma praça naquele lugar. E aí, em 2007, a gente vai ter outra audiência, porque o campo é transferido, o shopping vai ser inaugurado daqui mais ou menos 5 meses, o campo é transferido lá para o aeroporto, para o bairro Aeroporto, que é mais longe, é mais difícil acesso, né? E aí é interessante que a gente vai entrar aqui numa camada que também, por exemplo, a Sociedade para o Melhoramento, né, dos moradores do bairro Aeroporto, vai alertar sobre os passivos ambientais, no sentido também de não querer abrigar aquelas pessoas que vão usar aquele espaço ali, né? Não quer um campo de futebol naquele território. Né? E, por exemplo, a Associação de Moradores do Dom Bosco vai alegar a falta de participação na escolha desse lugar, né? Inclusive, eles sugerem um campo de futebol num outro bairro próximo, que é o Mundo Novo. Isso não se efetiva e é modificado o campo de futebol para o bairro, para o local onde a prefeitura desejou. Aí aqui é um mapa para a gente entender, né? Tem uma diferença, né, do acesso do Dom Bosco, que aqui tem uma diferença desnível, né, que é mais alto, né, é um morro, é uma subida, então tem essa diferença altimétrica, enquanto a Curva do Lacer é muito mais acessível, né, para os moradores do Dom Bosco, que não era só um campo de futebol, era um campo de futebol, tinha um parque infantil, tinha uma área de churrasqueira. E aí, em 2009, é criada uma nova lei para a Curva do Lacer. Né? E quem cria essa nova lei da Curva do Lacer? A Câmara Municipal, muito ancorada no futuro prefeito, a partir de 2012, que é o Bruno Siqueira, vai criar uma lei, porque o que acontece? O prefeito Alberto Bejani, que é o que vai encampar a ideia de construção do shopping, enfim, ele deseja vender a Curva do Lacer. Depois que tirou o campo, esquece o projeto de praça, vamos vender a Curva do Lacer.
E aí tem toda uma mobilização para que não vender aquele terreno. E aí tem uma disputa, né? Tem audiência pública, tem uma disputa, por exemplo, entre a Zona Norte e os bairros da Zona Sul, porque o Bejane, o prefeito, utiliza dessa venda para angariar fundos para a construção do hospital da Zona Norte. Então, na audiência pública tem esse conflito, né, entre os próprios moradores, né, de diferentes regiões. E aí a Câmara Municipal muito alinhada, né, o Bruno Siqueira capta essa demanda, né, vamos entender, depois a gente vai entender mais à frente, né, como que foi essa captura dessa demanda, e cria uma lei que, pela leitura das atas, tem um forte apelo institucional, porque você cria critérios para alienação de um espaço público, que, por exemplo, para você vender a curva do Lacer hoje, você precisa ter um referendo popular que 2/3 da população aprove a venda dessa área. Então, assim, dificulta imensamente a venda desse terreno, que pode ser positivo, que é positivo para manter aquele lugar como público, mas a gente vai ver, né, por esse momento ele é vereador, depois ele vira prefeito, que não necessariamente isso vai reverberar na qualificação desse espaço como espaço público. E aí tem outro momento, né? Porque meio que tem essa lei de 2009, e aí tem toda essa promessa de ter uma praça, e isso, né, continua no imaginário, né, do entorno, e meio que isso vai sendo apagado, né? E aí que vem 2013, né? Que é outro momento que a gente entra nessa história, né? A gente entra no sentido, né, de ter um coletivo, mais JF, e outras pessoas que se aglutinaram em torno, em que essa pauta da curva do Lacer acaba ecoando nesse grupo, né? E aí, em 28 de julho de 2013, né, com a ascensão das jornadas de junho, do próprio a criação do MaisJF muito ancorado nas jornadas de junho, tem esse momento de reivindicar essa lei, que é a lei que estabelece uma praça nesse lugar, né? Então tem esse movimento Queremos a Curva de Volta. E aí é interessante a gente ver como que isso está muito ancorado, né, Transescalar no Facebook, por exemplo, né? Isso, junho de 2013 é muito ancorado, muito construído, foi muito construído e gestado também no Facebook, né? A própria reivindicação de Queremos a Curva de Volta se dá no Facebook, né? Não se dá numa audiência pública, não se dá na praça, se dá na rua, mas se dá esse post que vai gerar outras consequências, é um post no Facebook. Então tem esse outro momento. E aí vão decorrer várias reuniões, eu acho que, enfim, que um vereador, especificamente o Célio, pega essa pauta, né, e começa articulações dentro do governo para ver como que essa pauta de uma praça na curva do Lacer poderia se efetivar. E aí ocorre diversos movimentos, né? Tem ocupações culturais, tem roda de conversa. Aqui nessa foto a gente pode ver uma das rodas de conversa que debateu essa questão da curva do Lacer. E aí a prefeitura, né? A prefeitura, ela, numa dessas rodas de conversa, fala que vai fazer um projeto. Ela se compromete a realizar um projeto para a área. E aí tem esse esforço desse vereador de angariar a emenda parlamentar, né, através do Júlio Delgado, que é um deputado federal, para poder viabilizar esse projeto, né. E aí, nessa audiência pública do 18 de março de 2014, é apresentado esse projeto pela Impave, e aí tem várias narrativas nessa audiência pública, o MaisJF participa,
o Fora do Eixo, né, que tem essa ancoragem nacional, também participa, as associações de moradores, e uma alegação da Associação de Moradores do Dom Bosco que esse projeto era insuficiente por não atender as expectativas dele, principalmente em relação à quadra de areia, pois eles queriam uma quadra poliesportiva. E a partir disso é criada uma reunião de grupo de trabalho, e se faz um esforço para poder construir um projeto mais participativo, e aí vai ter apresentação desse projeto no Dom Bosco, vai ser realizado questionários no bairro Dom Bosco, Cascatinha e Teixeiras. E aí tem esse desenho, né, que é um desenho sensacional de um dos moradores, do que ele imagina, do senhor José Prodel, do que ele imaginou para aquela praça, né. Tanto que uma das coisas que ele, nessa apresentação do projeto, né, que era a pista de caminhada, que é uma reivindicação dele, que surgiu nesse momento, depois é incorporada no projeto executivo. Mas, assim, tudo muito corrido, né? A gente estava em março, agora a gente já está em junho, depois... E aí vão se desenrolando processos para poder viabilizar esse projeto, captar essa emenda parlamentar, aprovar na Caixa Econômica Federal. Em paralelo a isso, vai ter ocupações culturais, muito ligadas com essa rede entre Fora do Eixo, mais JF. E também, aí que a cartografia também vai saindo desse lugar da experiência, né, do que foi vivenciado, e a gente vai percebendo outras camadas, outros momentos, esse tweet do Bruno Siqueira, ele comemora o repasse do Ministério do Esporte para a construção da praça na Curva do Lacê, né? Então, ele comemora isso em 2014, 21 de 2014, mas, paralelo a isso, já começam a ser realizadas obras na praça dentro do bairro Dom Bosco, né, que a gente vê aqui embaixo. Então, já tem a construção de uma praça dentro do bairro Dom Bosco, né, e o processo do projeto da Praça da Curva do Lacê. Não que as duas coisas não pudessem coexistir, né, mas como a gente vai ver ao longo do processo, elas são narrativas que acabam sendo para suplantar uma ou outra, né. Então, aí, em 2015, tem toda uma dificuldade, né, e demora da aprovação desse projeto, e a prefeitura começa a se demonstrar apática, e a prefeitura começa a realizar algumas intervenções para beneficiar o acesso ao shopping existente, como fazem um projeto de iluminação. Tem também uma tentativa de mudança no projeto, que a prefeitura quer que faça uma quadra de areia para caber o orçamento, voltando para a audiência pública de 2014, onde a quadra de areia foi refutada. Então, tem todo esse movimento de tentar manter o que foi pactuado com os moradores naquelas rodas de conversa, nos questionários. Enfim, no final, vai a quadra poliesportiva para aprovação na Caixa Econômica Federal. E aí, em 14 de dezembro de 2015, que por acaso é 5 anos, hoje faz 5 anos desse evento, a prefeitura anuncia a paralisação do processo de aprovação do projeto, né, vésperas do Natal, faz uma reunião meia boba, né, com a gente, e também sempre no sentido de você não reunir os atores, né, faz uma reunião com a gente, mas chama depois a associação logo em seguida, então faz uma coisa bem dispersa para evitar realmente uma reação a isso, né? E aí, o que a Caixa Econômica fala que não vai liberar os R$500 mil para realizar o projeto, que falta de um acesso seguro, né? Uma faixa de pedestres, um sinal, enfim, que promova a travessia segura, embora haja aquele túnel que, se as pessoas viessem do Dom Bosco, o túnel solucionaria essa questão, mas quem viesse do Cascatinha, por exemplo, não teria teria que dar uma volta, né, para ter esse acesso seguro, né, através do próprio túnel.
E a prefeitura simplesmente é isso, não temos recursos para executar esse acesso viário, interrompemos o projeto, não, e é isso, não vamos responder mais a Caixa, e aí começa um ano eleitoral, que é 2016. E, e até em 2016, né, depois que passa essa temporada de festas, né, início do ano, tem uma reação, né, com o lançamento de abaixo-assinado, uma ocupação cultural, mas antes disso, já em abril de 2016, a prefeitura já inaugura uma praça do Dom Bosco, né, e tem essa narrativa, né, até dos próprios moradores, que realmente é uma demanda antiga atendida, e é interessante que tem uma praça dentro do bairro, né, em termos de acesso, mas também que o terreno escolhido para essa praça é um terreno que não fica na centralidade do bairro, né? É um terreno apesar de estar dentro do próprio bairro, ela não está tão bem inserida dentro do bairro como uma praça e também não vai exercer o papel simbólico, papel de infraestrutura todo que a Curva do Lacê, que o campinho da Curva do Lacê tinha antes, e até o próprio projeto da praça, e até a própria dimensão simbólica que recuperar esse espaço de lazer para a comunidade Dom Bosco representava. E aqui, só para finalizar aqui essa situação, meio que termina assim, né, o próprio associação de moradores, né, depois praça começa a entrar em processo, essa praça do Dom Bosco começa a entrar em processo de falta de manutenção, é precária, começa a ser precarizada, hein, a, aquele lugar, e aí meio que esse projeto, né, acaba sendo deixado de lado, que era a praça na Curva do Lacê, e porque o próprio prefeito também se reelege, né, no sentido, né, essa narrativa não era a narrativa que ele queria e que, enfim, quem possibilitou ele também de estar no poder, né, também não queria, né. E aí, e depois o próprio presidente da Associação de Moradores, o senhor Luiz, ele vai falar que a curva do Lacer já é pauta morta, que isso não interessa mais para a comunidade Dom Bosco, depois de ter tantos processos, né, que são processos que vão desgastando, né, essa ideia, esse desejo de ter uma praça ali, né, e meio que essa situação se apaga, talvez por um tempo, né? Talvez tenha outros momentos que isso possa voltar, mas eu acho que é isso, né? A gente vai vendo todas essas ações no local que o Estado vai gerenciando esse processo, tão consonantes com alguma coisa que naquele momento, assim, lógico que era evidente, né, que as questões de segregação são explícitas na nossa sociedade, que o shopping nunca também, e os empreendedores nunca cumpriram a promessa de ter uma praça ali, porque sabendo que teria uma praça, não teria o público, né, consumidor, que eles queriam, enfim. Tem até o próprio, depois de junho de 2003, tem o rolezinho, né, no Independência Shopping, e aí tem uma multa, estabelece uma multa de R$ 5.000 para rolezinho, e eles identificam as pessoas que foram fazer aquele rolezinho, né, em fotos, tem um laudo deles, né, do, desse processo do rolezinho no shopping com pessoas negras, ou seja, as pessoas negras, se aglomerassem naquele lugar, poderiam receber uma multa de R$ 5.000, já demonstrando que aquele espaço, né, espaço privado, né, semipúblico, não sei se é semipúblico não, porque ele não é para todos os públicos de maneira alguma. E aí que a gente vai entrar de tentar entender agora nesse outro platô, saiu dessa coisa local, isso pode parecer meio maluco, que a gente vai
essa coisa meio transescalar e rizomática, né, que a gente está no local, agora a gente vai para o global, para depois voltar para o local, depois a gente vai para o nacional, e é um pouco desse método, como esse método é construído, né, foi sendo gestado, enfim. Aí, a financiarização, que é, na verdade, entender que essa rede BR Malls, que é a dona desse shopping, ela está ancorada em acionistas internacionais, que precisam manter as suas ações e seu capital funcionando. E para manter esse capital, você precisa manter um espaço urbano também que compactue com aquele cenário todo, né? E aí, para a gente ter uma grandeza, por exemplo, dessa rede BR Malls, assim, né, que, por exemplo, um dos acionistas dela é o fundo de pensão canadense de aposentadorias, né, que é um fundo de pensão de aposentadorias de 20 milhões de canadenses. Então, parte dos lucros vai para esse fundo de pensão, né? Agora, esse fundo de pensão, por exemplo, investiu na Smart Fit, né? Então, de alguma forma, essa coisa da financiarização, e aí que a gente pega o Lenin para entender isso, que há uma separação, né, da propriedade do capital, da sua aplicação à produção, e separar o capital dinheiro do capital industrial ou produtivo, e separar o rentista, né, que são os acionistas, que vive apenas os rendimentos provenientes do capital dinheiro, do empresário e de todas as pessoas que participam diretamente na gestão do capital, né. Isso Lenin escreveu em 1914, né, dessa separação. Então, a pessoa que está lá no Canadá, os acionistas, não sabem de nada que acontece nesse lugar, né? Dessas relações, desse descaso todo e desses impactos negativos que esses grandes empreendimentos trazem, né? E aí o Lenin vai chamar a atenção e vai chamar isso de um novo imperialismo, né? Que é o domínio do capital financeiro, que é o capitalismo no seu grau superior, em que essa separação adquire proporções imensas. E o Milton Santos vai chamar a atenção para isso, de que fica muito complexo a gente entender, né, da lógica da atuação dessas grandes empresas, porque existe uma ausência dessa relação explícita, né? E também o Lenin também vai identificar e problematizar que os países que exportam capitais podem quase sempre obter certas vantagens, que essas vantagens dizer que o shopping, dizer simplesmente, né, simplificar esse tipo de desenvolvimento, né? Ah, só trouxe desenvolvimento para a gente, só trouxe vantagens, e, e aí o que a gente vai ver é esse cenário, né, de diversas leis controlando esse território para manter essa máquina, essa financiarização, essa rede que é quase invisível funcionando num lugar assim que a gente nem imaginava que poderia perpassar tantas questões como essa. E aí que eu acho que é o interessante da cartografia e dessa transescalaridade, a gente começa a ganhar outras dimensões, outras camadas, outros platôs sobre o entendimento das dinâmicas que acontecem no local, naquele território. E aí, uma das defesas, né, que eu acho que é uma tensão que a gente tem nos nossos estudos urbanos, né, que a gente não entende muito como que é o papel central das cidades nessas novas dinâmicas imperialistas mesmo, né, porque a gente está falando do fundo de pensão dos nossos avós, né, ou dos nossos conhecidos aqui do Brasil, enfim, a gente está falando do Canadá, né, a gente está falando da Atmos BlackRock de Nova York, que gastou 20 milhões de reais, 20 milhões não, 2 bilhões de dólares para reformar o MoMA em Nova York, que é um museu, entendeu? Financiar projetos culturais em Nova York. A gente não está falando de coisas, enfim, né? A gente está falando do império, né? Dessas relações imperialistas que não tão evidentes, né? Que não são tão evidentes ainda.
E aí, eu acho que toda essa coisa, dessa cartografia que foi realizada, para a gente entender esse contexto neoliberal, né, marcado pela essa diminuição do Estado na participação e na gestão sobre as coisas comuns e gestando mais as coisas privadas para elas acontecerem, fluírem melhor, que eu acho que é essa grande percepção desse contexto neoliberal, é, é o que o Ravi vai chamar a atenção, né? Que os interesses de classe são capazes de ser transformados em interesse geral ilusório. Né? Fica esse discurso transforma essas ideias, né? Um shopping, enfim, como ideias dominantes e e a gente vê que no processo de implantação da praça, né, parece que não há registro de oposição, mas aí na cartografia a gente vai vendo que há uma luta ali, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse contexto neoliberal, é, a gente tem a Constituição de 88, tem o Estatuto da Cidade. Então tem uma disputa, né? Vamos dizer assim, né? Tem um espaço que foi aberto para a participação cidadã. Existe esse espaço, né? Então tem as audiências. Mas como vamos dizer assim, o Estado está se alinhando mais ao capital, esses espaços acabam sendo cada vez mais reduzidos, né, nesse contexto. E aí a gente percebe que o Independência Shopping, né, que a manutenção da curva do Lacer, desse cenário como é, que pode parecer de abandono, ele é um abandono planejado, né, ele tem todo um planejamento ali. E que eu acho que é interessante também perceber, voltar lá no discurso de 2002, que os empreendedores falam, vamos construir uma praça, né, e vamos construir um shopping, e entender também que o que o Foucault vai trazer, que é muito interessante, que é que o poder, e que faz com que o poder se mantenha, que seja aceito, é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não. De fato, ele permeia, ele produz coisas, ele induz ao prazer, ele forma prazer, ele produz discurso, né? Então, ele produz prazer, né, desejo. Então, acho que também é isso, né? Toda essa forma, né, esse projeto de expansão que tem aqui embaixo, né, está ligado ao imaginário de cidade que foi sendo construído pelo cinema, pela televisão, pelas propagandas comerciais, por todo o nosso estilo de vida, que produz desejo na maior parte da população, né? Então tem, mesmo que isso não for bom, né? Assim, que vai gerar coisas negativas. Então, só entendendo, né, essa atuação do Estado, para a gente entender, tem essa elaboração de planos estratégicos, realização de 3 operações urbanas, as sanções das leis, as melhorias dos acessos viários, né? Então, é todo esse alinhamento entre o Estado e os empreendedores, né, que vão pactuar e que vão também entender que uma praça naquele local não vai atender aos desejos, enfim, aos interesses econômicos daquela região naquele momento. E pode vir para o futuro, essa narrativa de praça pode ser incorporada e se transformar em uma praça totalmente, totalmente privada, né? Que já existe vários modelos de governança privada do território público. Então, a gente também vai passando, por exemplo, a atuação do vereador Juscelio, tem essa questão muito da centralização da pauta, do movimento mais JF, que emerge no junho de 2013, né, nessa nuvem virtual. Então, tem uma falta de estrutura e organização do movimento, né, para lidar com essas questões, que são questões reais, né, e até esse próprio tecnocratismo de esquerda, que é um conceito no sentido que você pega conceitos, vamos dizer assim, narrativas, como ter uma praça, mas até que ponto você não se apropria desse conceito como técnico e esquece da participação popular, né? Porque eu acho que nesse processo tem, enfim, de como que você articula
e essa participação popular vira revolta, vira mais conflito, né? Não vira no apaziguamento, que é o que se transforma, depois de tanta luta, esse processo, né? E tem um ponto interessante que essa pauta da curva do Lacer também ajuda a consolidar lideranças dentro do bairro Dom Bosco, como o senhor Luiz, né? E o Independência Shop também, a gente entendendo ele como um ator humano, barra não humano, né? Ele gera processo de segregação social, valorização imobiliária do entorno, impactos no trânsito. E uma coisa que uma autora vai trazer a Reerdir, ele vai gerar desigualdade de competição com o comércio local e tradicional, visto que foram concedidas isenções fiscais aos lojistas desse empreendimento por 10 anos, né? Ou seja, tudo que aquilo poderia resultar de IPTU, de impostos para toda a municipalidade, eles ganham 10 anos, né? Isso não é um comércio justo, né, se a gente pensar. Aqui eu já falei, e é entender, nesse contexto neoliberal, por que o projeto da praça foi inviabilizado, que é um projeto que não é estratégico para as dinâmicas capitalistas no atual momento, né? Não existe nem movimentos que consigam lidar também, tanto dentro do governo quanto da sociedade civil, como aponta o geógrafo Soja, né, que também é preciso manter o desenvolvimento geográfico desigual para a perpetuação dos interesses do capital, né? Então, a desigualdade, ela tem uma utilidade para o capital, né? E sendo necessária a segregação espacial pela existência de um espaço quase abandonado em frente a empreendimentos milionários, né? E também o Soja vai trazer outra constatação que eu acho que se aplica muito bem a esse contexto. Faz parte da paisagem capitalista manter territórios aparentemente sem uso, seja público ou privado, para que em determinado momento eles sejam ativados para gerarem novos processos de acumulação. E aí, enfim, eu acho que como consideração final é isso, né? A gente vê todo esse processo a partir da década de 70, o capitalismo passa a utilizar mais intensamente o território nos processos de acumulação do capital, cidades se tornam palco de grandes projetos urbanos, visando novos processos de acumulação, a cidade passa a ser fatiada e negociada caso a caso, a gente vê nessa relação um estreitamento, né, muito do estado do capital. Observa-se, né, nesse processo que a atuação do Estado foi decisiva no processo de estruturação e valorização dessa região, né, e o que eu já tinha falado anteriormente, né, que o Brasil encontra-se nesse impasse, né, de um lado, o crescimento de práticas neoliberais, e de outro, o projeto democrático assegurado pela Constituição de 88. Aí, para finalizar, queria trazer nesse momento, né, que foi esse evento de 2017, né, nesse contexto que já tinha a praça lá no Dom Bosco, o lago da UFJF eu acho que já tinha sido cercado, né, eu não sei quando foi isso direito, mas, enfim, agora o lago encontra-se cercado justamente para evitar o uso do lago, né, e E aí as crianças vão para esse espelho d'água, que é do Complexo Monte Sinai, num dia calor e nadam, né? E aí eu acho que sobre esse evento, né, sobre esse acontecimento, né, que é isso, né? Talvez da mesma maneira que o Foucault fala que existe o micropoder, né, que o poder seduz, né, no cotidiano, nessa coisa cotidiana, vamos fazer uma praça lá em 2002, né, tem essa conquista, vamos dizer assim, olho no olho, né, tem também essas outras perspectivas, né, desses micropoderes também que podem ser ativados por essas crianças, né, enfim, que vão lá e nadam nesse lugar, né, e aí tem esse trechinho que eu vou ler, do Deleuze Guattari,
Um traço intensivo começa a trabalhar por sua conta, uma percepção alucinatória, uma sinestesia, uma mutação perversa, um jogo de imagens se destacam e a hegemonia do significante é recolocada em questão. Semióticas gestuais, mímicas, lúdicas, retomam sua liberdade na criança e se liberam do decalque, ou recalque. Quer dizer, da competência dominante da língua do mestre, né, ou seja, de todo esse espaço controlado, né, vamos dizer assim, quase estéreo, que não pode ter nada fora, né, não pode ter uma criança soltando pipa, por exemplo, como aconteceu na curva do Lacer, né, não poderia ter isso. E aí eu acho que Deleuze e Guattari estão falando muito isso, que talvez esses acontecimentos, acreditando no micro, pode estremecer o equilíbrio daquele poder local naquele momento, né. E é isso que eu queria falar, que eu acho que tá bom, chega. Obrigado. Ei, Paulo. Oi, gente, desculpa, não falei muito não, né? Nossa, falei. Tá tranquilo, tá tranquilo. Fica calmo. Deixa eu acender a luz aqui. Tô com um problema de som aqui, peraí. Gente, pode fazer Oi. perguntas. Eu devia ter deixado, né? Tipo assim, desculpa. Depois que eu pensei no meio do caminho, para as pessoas poderem fazer perguntas, né? Ao longo, poder interromper. Mas, Acho que o Paulo tá com a mão levantada ali. Você quer falar, Paulo? Vocês estão escutando alguma coisa dele falar? não, tô escutando Eu nada, também não. não. E continuamos sem te ouvir, Paulo. Se você quiser escrever no chat, se for algo que dê para escrever. Bom, enquanto o Paulo vê se ele consegue ali ajustar o microfone, só que eu ia comentar, Paulo, não sei se você tem alguma outra informação sobre, mas enquanto você estava falando, eu fiquei me perguntando. Eu ia até abrir o microfone para poder comentar sobre, mas aí logo depois você já falou que os moradores ali do ali não, né? Aqui do Dom Bosco, que eu moro no Dom Bosco, eles desistiram, né? Consideram já a causa perdida ali, a criação de uma praça ali. Mas Bom, eles têm. Quando que isso passou a ser causa perdida e a partir desse ponto onde eles desistiram, entre aspas, dessa praça, eles tiveram algo a mais, algo outro em perspectiva ou não? quem tem essa fala de que a pauta da curva do Lacer é morta, que está num jornal, é um jornal lá do Dom Bosco, né, que o próprio Luiz, esse líder comunitário, ele escreve, é ele que escreve essas palavras, né, como líder comunitário, que essa pauta é morta, que não interessa mais ao bairro, né, que gastou muita energia em torno disso, e que, ora, né, chega em determinado momento, aparece algum político querendo prometer a curva do Lacer, enfim, ou aparece pessoas lá falando sobre a curva do Lacer, e que isso já não interessa mais, ele entende que isso não interessa mais ao bairro, como líder comunitário. Então Ele que coloca isso. é ele que coloca isso no jornal dele. Entendi. Mas aí ao mesmo tempo que tem essa narrativa dessa praça, da Praça Curva do Lacer, tem a inauguração da Praça do Dom Bosco, né? Onde o Luiz vai estar presente e ele vai, lógico, né, celebrar que tem uma praça, tem um equipamento novo naquele bairro, né? Imaginando que teria também a curva do Lacer naquele momento, né? Porque naquele momento
ainda não tinha sido, o projeto não tinha sido engavetado, né? Mas Sim. aí eu acho que o próprio desgaste do processo, né, eu acho que leva ele a afirmar isso, né, disso virar uma coisa meio não concreta, né, e o bairro tem muitas outras questões também, né, de infraestrutura, né, de Ah, sim. escadão, de educação, né, de pavimentação, de transporte, né, Sim. de acesso à Sim. água, então acho que ele, acho que E é a eu nível acho que assim, eu tenho uma perspectiva de que de uso da curva do Lacer, eu ia lá quando era pequeno para poder assistir jogo de futebol do meu tio, do time dele, chama 3 de Novembro. Só que meu tio é branco, os amigos dele com quem ele jogava a maior parte eram brancos, não moradores do Dom Bosco. Alguns moradores, sim, eram do Dom Bosco, e eu acho que eles eram, inclusive, o link para poder estar ali, porque os moradores do bairro eram muito presentes, mas a minha vivência nunca foi essa de, de um morador do Dom Bosco que vai ali e usa aquilo dali sempre, porque eu ia pontualmente. E eu acho que quando você estava falando esse negócio do rolezinho, eu nem lembrava mais disso, mas isso aconteceu e foi assim, bizarro, né? E eu acho que mesmo prometendo uma praça ali, eu acho que eles não devem nem se sentir mais bem-vindos num lugar que sempre foi ocupado por eles, né? Porque foi deixado bem claro de quem que é aquele espaço ali, né? Eu acho que é isso. Eu, eu imagino que talvez por isso essa pessoa, né, em nome do bairro, tenha falado de ser causa perdida, não sei. Eu me perdi um pouco no temporal aí, se isso aconteceu antes ou depois dessa questão dos rolezinhos ou não. Enfim. depois. É, então. Não sei, na minha cabeça isso faz sentido, sabe? De que eu acho que se eu fosse tão não quisto em um lugar, eu acho que eu ia acabar desistindo, sabe? Porque parece que a força contra é tão grande que, enfim. O Paulo escreveu aqui umas perguntas, Paulo. Ao professor Paulo Sturte, duas questões. Primeira, Paulo Sturte, comente por gentileza a multiplicidade e diversidade no capitalismo. É, então, vou tentar entender o que você está querendo falar com a multiplicidade, né? Na verdade, eu entendo eu acho que né, a própria cartografia, o Deleuze e o Guattari, quando bem propôs essa conjunção I e I, aí se a gente vai entender de onde que eles partem muito disso, tem uma partida ali da leitura do Lévi-Strauss. Lévi-Strauss veio no Brasil, teve contato com os povos originários, e aí o II parte dessa ideia de múltiplo, né, de você abarcar várias coisas, né, de não ter um pensamento unidimensional, né, um pensamento único, que é o que essa construção de conhecimento fala, advoga, vamos dizer assim, propõe outra forma de construção de conhecimento, que é o II, que é o múltiplo, né. Então, eu acho que, nesse sentido, no capitalismo, na verdade, o capitalismo reivindica um discurso hegemônico, embora possam ter faces, como posso dizer, faces que pareçam abarcar diferentes identidades, ou múltiplas identidades, mas a gente talvez tenha que se limitar até que, quando talvez se esbarra na questão econômica, né, a diversidade não é tão interessante, entendeu? Tem toda a diversidade racial não é interessante, né? Quando a gente esbarra na questão da própria lógica do capital, né? Então, acho que é isso, não sei. Eu advogo esse múltiplo muito mais no sentido do Deleuze e Guattari, de tentar entender que as coisas não são unidimensionais, assim, não sei se eu fui muito claro. Não tem uma única dimensão, né?
Beleza. A segunda pergunta dele é: o Independência Shopping é mercantilista e desenvolve o egoísmo, entre aspas, de classe, somado a relações promíscuas entre a administração da prefeitura e os administradores do Shopping Independência. Isso, na verdade, é uma pergunta, eu estava lendo como uma informação. Como uma afirmação, desculpa. Eu acho que foi o que a gente foi falando, né? Que foi falando ao longo do decorrer da apresentação, que é esse conluio entre o Estado capital e que vai, né? Isso se conluio, vamos dizer assim, né? Isso já vem muito antes, só que ele vai mudando de formas, né? Acho que é a forma que vai se mudando. O conteúdo de você se aliar ao interesse. Na verdade, a gente fala essas coisas no sentido de acreditar que existe esse processo democrático e quer construir um outro processo mais democrático e pautado na igualdade, né? Mas esse discurso é preponderante e vai mudando de formas, né? E aí uma dessas formas, a gente vê no caso da curva do Lacer, do shopping, e dessa relação com a prefeitura, eu acho que é uma outra forma, né, do capitalismo, que chama neoliberalismo, que vai se dar assim, né, tudo é legalizado, né, são leis, né, foram criadas, né, tem todo esse aspecto legal para poder você validar esse tipo de ações, né. O Paulo escreveu aqui: o capitalismo é multicolorido, mas a realidade é em preto e branco. Abraço a todos e todas. O Vitor também, que está com a mão levantada aí. Vitor, você quer falar? Que eu quero fazer uma pergunta. Eu fiquei um pouco curioso. Primeiro, parabenizar pela apresentação e pelo mestrado. Eu fiquei curioso em relação à questão do solo, porque a região do bairro Estrela Sul, né, hoje bairro Estrela Sul, tem um grande ativo assim, de terrenos ainda disponíveis e é uma das áreas onde os empresários vêm assim, concentram sócios já há alguns anos. Eu não sei se você chega a abordar durante a sua pesquisa sobre essa parte do território especificamente, mas eu fiquei curioso para saber o que acontece primeiro, se acontece esses edifícios, esses empreendimentos começam ali, ou se o contrário, porque parece que essa localização também não é gratuita nesse sentido, né? Deve ter alguma correlação entre os donos desses terrenos, esses empreendimentos, os empresários e o próprio shopping, né? Aí eu fiquei curioso para saber se você aborda, se não, se você tem alguma informação relacionada a isso. Vou compartilhar aqui a foto do mapa, que eu acho que fica melhor. Então, os donos né, quem promoveu, né, o promotor, na dissertação eu falo, né, sobre um dos atores humanos, né, que é o senhor Renato Machado, né, que é um dos promotores do shopping. Ele também é um promotor imobiliário, que tem uma construtora que chama Pangeia. Quê? Qual que era a construtora? É construtora ou é tipo uma empresa de construção, chama Pangeia. E a Pangeia, ela, né, que é um dos proprietários era ele, foi responsável por ter feito o loteamento Estrela Sul e também era uma das que entraram na construção do shopping, né? Então, o Estrela Sul vem antes da construção do shopping, mas o Estrela Sul já vem com essa promessa de construir a construção do shopping, né? Então, os terrenos que foram valorizados no Estrela Sul é da mesma, vamos dizer assim, é da mesma raiz da pessoa que constrói o shopping, né? Então, tem essa ligação, sim, né? Entre esses dois empreendimentos, né? Eles não vêm descolados, né? Assim como a operação urbana da Ladeira Alexandre Leonel, né? Tem um supermercado naquela área, um posto de gasolina, né?
Então, O espaço de design, aquela coisa toda. toda, né, a própria construção de um condomínio fechado numa região central da cidade, né, que a princípio, né, é o condomínio fechado, acho que é o único condomínio fechado. Quer dizer, é o mais próximo, pelo menos, do centro, é o Estrela Sul, né, de termos de condomínio fechado. Né? Enfim. E aí, como curiosidade, né, dentro da pesquisa também, o Renato Machado, ele é de uma família, e aí se a gente investigar a família que vem lá da época do surgimento de Juiz de Fora, dos Dias Tostes. Dias Tostes casou, a família Dias Tostes casa com, uma das filhas casa com Alfred, né, que é um dos fundadores da cidade, assim, né? Então, a gente vê que isso vem já, né, essas camadas já vem desde o próprio início de formação da cidade, né, e provavelmente era uma família que tinha fazendas, né, tinha escravos, né, tinha não, provavelmente não, elas tinham, né, e então tem esse encontro, vamos dizer assim, no presente, né, talvez de uma comunidade, né, de um bairro que surge a partir desse processo de êxodo rural, de ex-escravos, com pessoas que também vêm que eram talvez, né, das famílias que eram também, né, escravocratas, né, porque também, afinal, Juiz de Fora foi gestada assim, né. Eu acho que a Marina podia falar uma coisa sobre Eu ia isso. falar né? isso agora. Eu ia invocar a Marina, que derrubou, inclusive, não foi tempestade, foi a Marina que derrubou aquela árvore e a estátua do Mascarenhas. Fui eu. Foi meus pensamentos que derrubaram. Mas sobre isso, realmente, né? O Paulo falou sobre isso na apresentação, mas para resumir essa coisa toda, né? Essa história da cidade. Juiz de Fora, para quem não sabe, foi um dos municípios com maior concentração de escravos do Brasil. Mais do que Ouro Preto, enfim, era o município com maior concentração de escravos de Minas Gerais no período colonial. Mas por conta de todo esse papo do desenvolvimento industrial, a gente ouve pouco sobre isso, né? E desde muito cedo, a ocupação do território se dá dessa forma desigual. E tem até uma grande discussão do pessoal da história sobre como se deu a inserção da população negra no território, no território urbano, como que foi essa passagem do pessoal que morava na zona rural para o território urbano. E eu não vou saber dizer isso com muita propriedade, mas sobre essa questão do Dom Bosco especificamente, até onde eu sei, né, parece que as primeiras pessoas a ocupar o território do Dom Bosco eram ex-escravizados que moravam num quilombo que ficava perto de Matias Barbosa. Esse quilombo se chamava Serra, ou Serrinha. E foi, assim, uma coisa super recente, que essas pessoas, esses ex-escravizados, assim que teve a abolição, continuaram na zona rural, e acho que por volta de 1900 e qualquer coisa, eles vão para onde é o Dom Bosco, né? E aí, esse território dele já tem esse tempo, já tem muito tempo, e foi acontecendo esse processo todo que o Paulo falou, né? Que foi cercando ali, isso a gente vê que cada vez mais vai cercando a população. Tem aquele hotel, agora que eu não sei como está exatamente, apesar de morar perto também do Dom Bosco. O hotel que está ali tampando, né, fazendo esse obstáculo assim, ainda maior para a gente nem saber o que está acontecendo exatamente
em termos de construção e produção do espaço. E é isso, né? Juiz de Fora tem uma tradição de ocupação do território muito violenta, e os mecanismos são muito complicados. Isso que o Paulo está comentando a gente nem sabe quem está por trás, e o negócio está lá não sei onde, no Canadá, nos Estados Unidos, e são processos muito grandes, sabe? Então, é importante realmente a gente ter esse olhar crítico e desconfiar dos processos, realmente. E ali... Pode falar. Não, era só isso mesmo. Só isso. Eu ia comentar que você estava falando, Megs, que eles foram sendo exprimidos, né? E aí eu lembrei ali de quando construiu a segunda parte do Monte Sinai, que eu não sei, para ser sincero, não sei se eliminou ou só piorou acesso e questão de acesso à água a uma lavanderia pública, que na verdade era uma mina que tinha ali no Dom Bosco, né? Que existe uma cultura, ou existia pelo menos uma cultura muito forte de lavadeiras no São Pedro e no Dom Bosco. E essa mina era bem ali, eu acho, na minha percepção, era bem em cima assim da Cascatinha, que é a cascata que dá o nome ao bairro, né? A Cascatinha que é ali embaixo. E que também deu uma morrida, né? Essa cascata que foi... Também tem uma morrida. Que é essa coisa... Nem sei se ela vive ainda. Porque eu não sei nem se o hospital ele chegou a ocupar de fato. Tipo assim, não sei se ele está em cima da lavanderia. Mas por mais que ele não esteja em cima, isso muda completamente ali a dinâmica da coisa. Só que qual que é o interesse que o poder público vai ter na manutenção e melhoramento desse... Meu Deus. Agora esqueci o nome. Enfim, dessa lavanderia. Não tem, sabe? Eu bem acho que é realmente no lugar do... Assim, é onde foi construída aquela segunda parte do hospital, sim, né, Paulo? Você sabe? Não, a lavanderia a lavanderia ficava no espelho d'água. Onde os meninos foram tomar banho, que é incrível. E aí eles removeram a lavanderia e construíram um lavatório, sei lá mais em cima, mas totalmente com acesso precário, né, cheio de mato, que, enfim, a lavanderia tinha um caráter, até o próprio desenho mais comunitário mesmo, enfim, fizeram uma coisa para abaixo do nível da via, né, para poder esconder mesmo. E aí também uma coisa interessante do processo, que na audiência que reivindica a praça, eles também, os moradores do Dom Bosco, vão reivindicar as contrapartidas que tem na operação urbana do Monte Sinai, né, como a unidade básica de saúde, né, que deveria ficar pronta antes do Monte Sinai, né, e só foi ficar pronta 10 anos depois da promulgação, 15 anos depois da promulgação da lei, da promulgação da lei da operação urbana do Monte Sinai, né? Então tem essas coisas, né, que esses espaços também acabaram reverberando, né, que a partir daquele momento, 2014, a UBS, de fato, começa a ser construída, né, que era uma contrapartida que o Monte Sinai, né, tinha... Aquele terreno onde foi construída as torres é público, né? Foi uma cessão da prefeitura para o Monte Sinai. Olha, isso eu não sabia. E em contrapartida, eles iam construir a UBS, fazer algumas melhorias, e não fizeram nada, inauguraram as torres, não fizeram nada, aí teve essa audiência, a partir dessa audiência que teve encaminhamentos para que a UBS fosse, de fato, construída, né? Mas é isso, né? Só muito descaso, né? Ô, Paulo, só de curiosidade mesmo, você por acaso tem foto lá do tanque, dessa lavanderia?
Você tem alguma Acho foto? que tenho, posso buscar. Você Aqui eu não sei, não. eu gostaria de Sim. dela. Eu andei procurando há um tempo e não encontrei. Ô, Paulo, se você achar, depois você manda que a gente posta no nosso stories lá na minha. Tá, pode deixar, vou achar. E o que eu ia falar? Tem outras coisas também que eu não falei, mas, por exemplo, nas reuniões com a prefeitura, por exemplo, parecia que a prefeitura nunca tinha captado uma emenda parlamentar. Então, sempre parecia um processo, assim, muito difícil e tal, e, na verdade, era só que eles estavam ganhando tempo, né, para poder... Ah, não, deve ser esses meninos novos, tá reivindicando aí e tal, e a gente, junto com esses moradores, a gente vai dar um... vai enrolando o processo, né? Já que, e quando é interesse político, né? Agora trabalho na prefeitura, eu entendo muito isso. Quando é interesse de um político, não político como coletivo, né? De determinado grupo, eles fazem no mesmo dia. Entendeu? Quem morre, mas eles fazem. Mas quando não é interesse, fica nesse fingir de um processo democrático, né? Gente, alguém tem mais uma consideração? Eu acho que a gente podia partir para as últimas considerações e fazer uma janta. Já tô com fome. E sua mãe também falou que parabéns, meu filho, a luta continua por muito tempo. Obrigado, mames. Bom, então, Paulo, te agradeço em nome de todos nós da Micra e todos nós outros convidados também. Muito obrigado a todo mundo que veio. Paulinho arrasando. E nos vemos nas próximas, né? Quem está aqui pela primeira vez, deixa eu ver aqui o nomezinho. O Paulo, Gustavo, a Lívia, eu não tenho certeza se veio pela primeira vez. Sua mãe também pela primeira vez. E o Vitor já é conhecido de longa data, mas está aqui pela primeira vez também. A gente já tem feito o Microtalk já tem um tempo, como vocês viram, é um espaço para a gente ficar aprendendo e trocando entre nós. Então, se vocês tiverem sugestões para as próximas edições, se vocês tiverem disponibilidade de participar, apareçam sempre, porque é sempre muito bacana. A gente falou já sobre tudo aqui. A gente já falou de V-Ray, a gente já falou agora de... Ai, meu Deus. De literatura. De capitalismo neoliberal. Já falamos com a Isadora. A Isadora também já falou aqui pra gente sobre arquitetura, literatura e o corpo feminino nas cidades. Tem discussões super práticas e super filosóficas, não, né? Mas teóricas e filosóficas também. É isso, gente. O Paulo é parente do Paulo. É meu pai. Esse é o... entendi. Você é Júnior, Paulo? Não, graças a Deus isso eu não tenho. Desculpa, gente. Mas é um nome bonito, pode repetir mesmo, vale a pena repetir. Gente, então muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, tá? Obrigado gente. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Obrigado eu quero falar. Então fale, Maria Lúcia. Olha, parabéns, meu filho, parabéns vocês todos que estão participando aí. Eu acho que é muito importante todos estarem assim unidos, né, para trocar experiências. E eu, como mãe do Paulo Stuart, eu sou suspeita a falar, né, mas ele é um amor. Agora, eu quero só relembrar um detalhe, o seguinte, que quando foi abordado essa discussão que fala desse espaço onde as pessoas lavavam as roupas, é isso mesmo, porque naquela mina que tinha ali no Dom Bosco, eu tenho na minha memória bem claro
a imagem daquela mina onde as pessoas buscavam água, onde as pessoas lavavam as roupas, literalmente lavavam as roupas, levavam para o pau. E ali era um trajeto, né, onde eu ia para a universidade, todas as manhãs, eu ia bem cedinho, então, a partir de 6h30, se concentrava nessa mina, as pessoas lavando as roupas. Então, eram muitas senhoras que lavavam roupas, e não era só a roupa das suas residências, mas eram as pessoas que produziam o seu trabalho ali, utilizando aquela para poder lavar as roupas que eram as lavadeiras, né? Há muitos anos atrás, o Paulo Sturt era criança ainda, nem passava pela minha cabeça que ele fosse estudar sobre tudo isso e que fosse explorar essa pesquisa, né, como ele fez o mestrado. Então, é uma história muito forte, é uma história que as pessoas ali do bairro do Augusto têm. Eu acho que o que aconteceu, total respeito, porque era um ambiente ali, nessa mina, era um ambiente de trabalho, e as pessoas tinham uma convivência, e as pessoas podiam se comunicar, podiam trocar informações, podiam estar exercendo ali o seu trabalho, suprindo as necessidades, principalmente das suas vidas, né? Então, quando o Paulo Sturt começou a fazer esse trabalho, que ele falava muito da curva do Larset, e saía rapidamente para as audiências e tudo. Então, assim, quando ele fala, ele está falando assim uma parte mais técnica, mas o que ele viveu foi assim, momentos profundos, né? Porque a pessoa passa bastante estresse, a pessoa passa momentos que realmente tem que até ela refletir se vale a pena dar uma continuidade, porque os confrontos são muito sérios. O confronto político, o confronto, né, de entrevistar aquelas pessoas no bairro, ver as pessoas com imensas dificuldade financeira, dificuldade de locomoção, todo tipo de dificuldade. E aí as pessoas vendo que o poder público colabora para a destruição de tudo isso. Porque, para mim, construir um shopping, que é um shopping que só produziu o quê? Um espaço para a classe média alta. Não produziu nada ali para que alguém pudesse, o trabalhador em si, ir lá e usufruir. Então, isso é muito sério. É um desrespeito muito grande. Se a gente for ver mesmo a história aprofundada de Juiz de Fora, é muito triste, porque só de perceber que as pessoas fazem um tipo de trabalho voltado para destruir o trabalho do ser humano, que já tem tão pouco, é bem revoltante. Eu acho que a construção disso tudo é
tem que dar continuidade, tem que continuar se pensando nessas condições e ver o que essas pessoas ainda tiveram ainda de sobrevivência. Mas essa parte de você pegar e focar no bem comum das pessoas, isso aí está muito longe, tá? É uma construção muito demorada, a longo prazo, mas faz com que os profissionais, não só vocês arquitetos, como outros profissionais, advogados, outros profissionais tiveram acesso a toda essa polêmica de destruição ali da fuga do lazer para um bem econômico de poder que as pessoas que trabalham pouco disso. Então, eu lembrei muito, assim, claramente, desses momentos que eu passava de um ônibus para ir para a Universidade Federal, eu via essas mulheres trabalhando lá. Várias mulheres com bacias de roupa, lavando e tudo. Então, eu sei, assim, quando falaram aí que a foto, que tem foto, tudo isso veio lá fora. Ali era assim, quase. Era tudo assim, de um lado e do outro, um gramado, e nessa época era até tudo ao redor cimentado, era até cimentado, tinha como as pessoas colocarem as bacias lá, para fazer um pegão também, uma tábua que elas pegavam as roupas para poder lavar. Tinha varais também. E um detalhe que eu também não sei, talvez lá na Universidade Federal alguém tenha feito algumas imagens, porque nessa época a universidade também estava em fase de construção, né? Novos prédios, e estava se construindo, mas infelizmente, a política, ela é uma arte, ela é maravilhosa, mas infelizmente os atores dessa política, ela acaba com impunidade, acaba com a arte de quem quer produzir e ser feliz. Então, meu filho, parabéns, mas eu tenho que falar que não é só assim que está ali registrado no trabalho, para lutar com muito forte, mas para produzir o que está lá, existem vários passos, né? Os passos emocionais, que debate muito, e outras pessoas, às vezes, entendem de forma completamente errada o que você propõe a fazer, que é um trabalho digno, um trabalho de honestidade, um trabalho para avançar e que é bom para o município. Mas eu acho que a gente não tem que parar. A luta continua e eu acho que faz parte da história e a gente tem que saber escrever essa história. A gente tem que saber produzir uma história e marcar a nossa identidade. Obrigada, tá? Muito obrigada a vocês. Obrigado, eu. Maravilhosamente colocado. Gente, então, obrigado, Paulo.
Obrigado, E eu. nos vemos numa próxima, né? Uhum. Um beijo para todo mundo. Bom fim Beijo, de tchau, ano. tchau. Tchau. 2021 com vacina. Jesus, amém, amém. E margarida, gente, margarida. Margarida. Isso mesmo. Amém. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau.